Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olha, só espero que apareça alguém aqui no meu canal aqui, porque meu canal tem poucos meses de vida, só que entrou em Shadowban, tirei um mês aí de férias do meu canal, espero que apareça alguma alma viva aqui, que eu estou começando a voltar aqui com o meu canal, né? Então, o pessoal que estiver chegando aí, eu agradeço, né, por estar vindo aqui, né, e peço para que, assim que você chegar, já deixe seu like, né, e deixei uma enquete aí no chat aí para vocês participarem, fiquem à vontade, tá? E retornando aqui depois das férias com o canal Arquivo 17, tá? Agradecendo a todos aí que se inscreveram no canal, agradecendo a todos que me procuraram um dia antes da live para perguntar do Edson Boaventura, né? Compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, né? Teve até um rapaz que ficou feliz lá, pô, você vai trazer esse monstro na tua live? Sim, sim, vou trazer, né? Espero que você esteja aqui, né? Você comemorou tanto ontem que espero que você esteja aqui, tá? Então, hoje é mais uma live da conspiração, tá? Live da conspiração, para quem não sabe, né, e para quem for assistir depois, né, é uma live onde eu trago convidados, né, para trazer informações aí, né, onde eles trazem, né, informações, né, sobre a área ufológica, né, onde eles trabalham, né. Não é uma coisa esporádica, eles vão falando de história da ufologia, não. Eu na live da conspiração, eu trago convidados onde eles falam dos seus trabalhos aí investigativos, né. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje tem um convidado aqui especial, o Edson Boaventura, né? Que é ufólogo, né? É bastante conhecido aí na área aí, né? Confesso que eu não conhecia o seu trabalho, eu comecei a conhecer, né? Porque quando eu entrei nessa área da ufologia, né? Eu vi várias divulgações, né? De vídeos que você participou de números aí de canais de podcast, e eu comecei a Até agora já foram tá chegando a 160 participações. Então, eu sou o rei do podcast, já fizeram até uma figurinha minha, né, para tirar sarro, entendeu? Eu tô. Hoje, inclusive, na parte da manhã eu estava numa rádio, participando de um podcast. Amanhã eu tenho outro. Só no domingo que aí eu dou uma sossegada. Na segunda-feira eu tenho outro. Aí na terça eu tenho aula de espanhol, aí não vou participar, mas na quarta eu tenho 2 também. Um mais cedo e o outro mais à noite. É loucura. Eu vi mesmo, porque eu tenho 2 canais, né? Eu trabalho mais no meu outro canal, que meu outro canal, né, é o canal tradicional, que é mais conhecido, que eu falo sobre Nova Ordem Mundial, tudo, né? Uhum. E eu tenho esse canal aqui que eu fiz recentemente com o Arquivo 17. Quando eu entro aqui nesse canal Arquivo 17, eu sempre recebo uma notificação sua. Uhum. Mas não é do seu canal, né? É indicações de outros canais de podcasts que você sempre está participando. É uma coisa de louco, é uma coisa assim. Ou é quase todo dia, quase toda semana. É bem louco mesmo. Eu sempre estou acompanhando aqui. E é bom acompanhar porque, como eu fiz esse canal de ufologia, eu também tenho que ficar antenado, né, nos assuntos de ufologia. Exatamente. Então, Edson, eu quero agradecer muito aqui a tua presença aqui. Muito obrigado por você ter aceito o convite, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Porque hoje, como eu dei início nesse canal, né? Eu quero fazer uma coisa séria, eu quero trazer pessoas que fazem um trabalho sério, né? Porque quando eu resolvi fazer esse canal, eu não quero transformar esse canal em entretenimento, né? Não quero que meu canal seja mais um. Eu quero que meu canal seja uma coisa séria para trazer assunto sério para as pessoas, né? Entendi. Ainda mais porque futuramente eu tenho um projeto aí no meu canal para começar a fazer também o meu trabalho de campo, né? E conhecer pessoas, principalmente aqui da Baixada Santista, conhecer pessoalmente, entrevistar tudo, né? Para aumentar e melhorar a qualidade aqui do meu canal. Então, agradeço aqui por você ter aceito o convite, né? Agradeço aqui pela confiança, né? E, cara, agora eu quero que você fique à vontade aí, né? Deixando suas considerações iniciais. Você pode falar do seu trabalho, quando você iniciou tudo, né? Qual foi o seu interesse na ufologia, né? E fica à vontade aí, por favor. Então, eu iniciei depois de um avistamento que eu tive no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, né? Eu morava com a minha família ali, no bairro do Santo Antônio, e a minha mãe, era à noite, ela saiu para recolher roupa,
De repente ela soltou um grito fora de casa e aí eu e meu irmão mais novo, o Marcos, ele hoje ele é falecido, a gente saiu para poder acudir a minha mãe, porque a gente pensava que era algum bicho, alguma coisa que estava pegando ela lá fora, né? E aí ao sair lá fora no quintal, assim, né? A gente morava numa edícula, e olhar para cima, a gente vê aquele objeto alaranjado gigantesco, soltando objetos menores por baixo. Cheguei a contar 16 objetos que saíram por baixo. E eu tinha 14 anos de idade. Era uma criança, vamos dizer assim, né? Um adolescente ali. E não sabia o que era aquilo. Não era um balão, não era um drone. Não tinha nem drone naquela época. Um negócio muito grande. Não era avião, não era cometa. Enfim, era um negócio esquisito, sem som, voando ali, os outros eram piscantes, esse maior não, e ficamos observando até que ele sumiu sobre Santos, né? Na Baixada Santista, ali na cidade de Santos. A gente já estava na frente de casa, olhando tudo, aquele fenômeno, ele aumentou o tamanho, depois diminuiu, e aí fez um movimento de anzol ascendente e desapareceu. No dia seguinte, eu comentei isso no Banco do Brasil, juntamente com um guarda, um vigilante lá do banco. Eu já trabalhava como menor aprendiz nessa época, e ele me falou que o que eu tinha visto era um OVNI. E aí, a partir de então, a partir de 81, eu comecei a me inteirar mais a respeito do assunto para tentar achar alguma resposta. Passado 4 anos depois, eu fundei o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de estudar o fenômeno com metodologia científica. E aí, a partir de então, foram chegando pessoas, a gente foi fazendo eventos, cheguei a fazer mais de 14 eventos lá na região para levar esses conhecimentos para a população ali guarujaense e da Baixada Santista. E aí a gente viu que a incidência ufológica na região era algo absurdo. Aí eu resolvi fazer um jornalzinho também, chamava Boletim Subsawa, cara. Até separei um aqui para te mostrar. Esse aqui foi o número 1 que nós fizemos. Tinha um caso que envolveu a tripulação do navio Professor W. Besnar. Eles chegaram a ver, estavam ali ancorados no Porto Santo, chegaram a ver alguma coisa. Depois a gente foi diminuindo o boletinzinho, ficou pequenininho assim, ó, o Subsawa, e depois a gente fez até uma versão colorida dele, né? Já foram os últimos números antes de chegar a internet, né? De chegar tudo isso daí, chegar a internet. E então era a forma que antigamente a gente tinha, né? De divulgar o trabalho, né? Não existia assim uma revista, nada disso. Hoje a gente já está um pouco mais evoluído. É que eu estou querendo aumentar aqui, que eu não estou conseguindo para tu colocar aqui o... Ah, tá. Aí, ó. Boletim Subsal, esse aqui foi um dos últimos que nós fizemos. E os primeiros, esse aqui foi o número 1. Esse aqui foi o número 1. Ele era grandão assim, A4. E tinha os pequenininhos, que depois, para economizar, a gente fazia meia folha, né? Meia folha de sulfite, né? Porque era tudo cópias que a gente tirava. Só que assim, aí vai passando os anos, né? Já estou 41 anos aí trabalhando com isso, né? Logicamente como hobby. Agora que eu estou aposentado é que eu estou me dedicando mais. Temos um canal chamado Enigmas e Mistérios também no YouTube, onde a gente coloca vídeos. Ela tem mais de 600 vídeos. E agora eu sou coeditor dessa revista que é a OVNI Pesquisa, que é uma revista que procura tratar esse assunto de forma mais séria possível, né? Sem viajar na maionese, né? Porque a gente sabe que na ufologia tem o viés místico e tem o viés científico. Eu sempre fui mais adepto ao viés científico, porque é através da comprovação, né, da análise de evidências, de provas, que a gente vai chegar a algumas respostas, e aí os cientistas vão poder dar ouvidos para a gente. Porque se você for simplesmente
acreditar em qualquer coisa, uma viagem na maionese aí, que tem alguns que viajam, né? Criam raças, espécies, uma série de coisas, e isso é praticamente totalmente absurdo, porque para existir uma raça ou alguma espécie, teria que algum órgão científico, a NASA, ou algum outro órgão competente, ir até um determinado planeta e aí sim analisar lá alguma forma de vida e chegar à conclusão que aquilo é uma espécie, que aquilo é uma raça. Então, muitas vezes se usa esses nomes, raça de reptiliano, isso, aquilo. Isso não existe cientificamente. O que existe são tipologias baseadas em depoimentos de testemunhas que passaram por experiências, viram tripulantes de OVNIs, de objetos voadores não identificados, e aí eles podem ter lá uma aparência de réptil, ser antropomorfo, ou parecido com ser humano, ou o mais comum, né, que a gente tem, que é o Grey, né, que seria aqueles baixinhos, cinzentos, olho preto, que a gente chama também de tipo alfa, né? Tem o tipo beta, que é parecido com o ser humano, tem o tipo gama, que já são seres mais bizarros, né? A própria criatura de Varginha, criaturas peludas, né? Ou outros tipos assim robóticos, energéticos, entrariam nessa tipologia gama aí, que corresponde a 5% dos casos totais mundiais. O tipo alfa, que é o Grey lá, é 80% dos casos. E o beta, que é parecido com o ser humano, seriam apenas 15% dos casos mundiais envolvendo aí seres. E no litoral paulista, então, quando a gente fundou esse grupo com o objetivo de pesquisar cientificamente, divulgar isso, fazer evento, etc. e tal, a gente pesquisou casos até que ocorreram em décadas antes da era moderna dos discos voadores. Só para você ter uma ideia, eu cheguei a escrever esse livro aqui, que é o Alienígenas no Passado do Brasil, casos insólitos antes de 1947, e na página 26, a gente tem esse relato, que é um relato que aconteceu em 1925, em Santos, na cidade de Santos, onde foi observado um ser que estava vestindo uma roupa aluminizada, prateada, e ele tinha um instrumento na mão que essa senhora, né, na época que ela viu, ela era uma criança, né? A Lucinda Alves. E ela estava acompanhada de uma amiga, elas estavam brincando na rua, quer ver que rua que foi ali em Santos? Na rua São Paulo, em Santos, né? Na época ela tinha 8 anos de idade. E ela pensou que fosse um santo ou alguma coisa diferente relacionado à religião espiritual, porque esse bastão que a criatura tinha nas mãos, ele era luminoso, e ela interpretou aquilo como se fosse uma vela. Só que quando essa criatura se aproximou dessas crianças, elas ficaram extremamente apavoradas, porque viram que não se tratava de nada, não era santo, não era gente fantasiada, nada disso. Foi em 1925, isso em Santos, então antes da era moderna dos discos voadores, e aí eles saíram em desabalada carreira, assustadas ali, e foram para suas casas contando ali o caso para os seus parentes, para os seus pais ali, e isso ela nunca esqueceu. Depois de idosa, ela chegou a dar o depoimento para nós. Então, tem casos antigos na região, na Baixada Santista, que a gente começou a tomar pé disso também. Além desse de 1925, tem um caso de 1946, que aconteceu na praia de Pitangueiras, ali no Guarujá também. Na época tinha o Hotel La Plage, tinha o cassino ali, e um senhor chamado Antônio, deixa eu ver o nome dele certinho aqui para a gente passar os dados certinho. Era Antônio da Silveira Bezerra. Na época que nós falamos com ele, tinha 69 anos, foi em 1987, né? Porque o GUG, o Grupo Fórum de Guarujá, ele tinha relatórios, você preenchia relatórios, entrevistava as testemunhas, gravava em fita cassete, né? Em gravador.
às vezes era em vídeo, depois, posteriormente, quando a gente adquiriu uma câmera, também fazia isso em vídeo. E aí esse Antônio ele falou que no primeiro semestre de 1946, por volta das 18 horas, ele estava ali na Praia das Pitangueiras quando ele viu um objeto descendo, pousou e desceram dois seres de 2,10 metros de altura e que ele fez até um desenho, ele presenteou a gente com esse desenho que vocês estão vendo aí. Tem a nave aqui em cima, ó, a nave, e aqui tem o ser, né? O detalhe do ser, que também tinha um bastão luminoso, só que o interessante é o rosto dessa criatura, que ela parecia um felino, né? Um gato. Ele interpretou como sendo assim um ser antropomorfo, corpo de gente e cara de gato. Na época, quando eu entrevistei ele, o senhor Antônio, eu deixei até isso aqui na prateleira, porque era uma viagem muito grande, né? Ver um ser com essas características, né? Dessa tipologia esquisita. Eu nunca tinha ouvido falar em seres desse tipo. Só que o que aconteceu? Em 1996, ao fazer pesquisas de campo na região do Vale do Ribeira, em Iporanga, a gente estava ali fazendo vigílias e tal, eu e o Carlos Alberto Machado, que é um outro ufólogo pioneiro aí, que especialista no estudo do chupacabras, ele mora lá no Paraná, ele escreveu o livro também Olhos de Dragão. Eu e o Carlos Alberto Machado ficamos sabendo que uma pessoa lá em Poranga tinha visto em 1996, ou seja, 40 anos, aliás, 50 anos depois do caso desse aqui do Guarujá de 46, seres com a mesma característica. O que esse cara viu? Ele viu um objeto, um disco voador, com uma espécie de para-brisa transparente, como se fosse um vidro ali, ou plástico, ou algum outro material, segundo esse morador lá de Poranga, e dentro da nave ele enxergava dois seres, como se estivesse tripulando, mexendo em algum controle, e ele observou bastante o rosto e disse que tinha cara de gato. A partir desse caso, eu fiquei intrigado, porque eu tinha já um outro caso na prateleira, que eu nunca tinha divulgado, e aí eu fiz o seguinte: entrei em contato com vários ufólogos brasileiros, perguntando se eles sabiam de algum caso que tivesse ocorrido em algum momento, em alguma cidade deles, ou que eles tinham conhecimento, envolvendo essa tipologia estranha de seres antropomorfos com cara de gato. E, para minha surpresa, eu comecei a receber cartinhas, relatos de que, em 1967, na cidade de Itajubá, Minas Gerais, tinha aparecido um ser dentro dessa configuração. Em 1972, em Santa Isabel, lá na Argentina, também é um caso bem conhecido, seres também altos com cara de gato. Aí depois fiquei sabendo mais dois casos que ocorreram em 1990 nos Estados Unidos, e por aí vai. E aí eu percebi que muitas vezes aquilo que parece ser absurdo é algo real dentro da ufologia, e muitas vezes aquilo que parece ser o óbvio pode ser um fake ou um erro de interpretação, ou até uma má intenção de alguma pessoa querendo aparecer de alguma forma. Então ela vai lá, pesquisa como que são os casos e traz aí uma história mirabolante dentro daquele aspecto. E aí você, como ufólogo que recolhe dados e depoimentos, pode, de repente, se deparar aí com um fake, com uma pessoa que está querendo uma projeção, de alguma forma, status, aparecer dentro da ufologia. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que existem, sim, dentro da casuística ufológica, vez ou outra, tipologias estranhas, mas se trata de apenas 5% dos casos mundiais aí de avistamento desses seres, onde estão envolvidos também os objetos voadores não identificados. Pô, muito interessante, muito interessante. E
você tem mais relatos, mais informações aqui da Baixada Santista para trazer sobre. Tem um monte, tem um monte. Pô, então eu Vamos gostaria que por partes, vamos por partes. Pô, que maravilha. Que maravilha, sabia? porque quando eu vi você participando de outros canais, eu vi que a maioria sempre pergunta a mesma coisa, né? Varginha, 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 né? Mas assim, eu sou daquele tipo, se o cara tem um trabalho e conhecimento vasto, eu tenho que pegar em todas as áreas, né? Então, não posso ficar sempre a Baixada Santista, cara, ela é um celeiro muito rico, principalmente porque ela está disposta numa região onde a gente pode, de repente, aí é conjectura, tá? Teoria, hipótese. Como tem muito caso de objeto entrando e saindo de dentro do mar, pode ser que em alguma região ali da Baixada, ou mesmo no litoral sul, litoral norte, a gente tenha alguma base de operações submarinas desses objetos. Tá? A Marinha já constatou esse tipo de coisa, a Força Aérea também, a Base Aérea de Santos ali, ela sabe algumas áreas que ela deve evitar, porque tem assim, anomalias eletromagnéticas, né? Então, por exemplo, duas áreas aí que eu posso citar, que são até conhecidas, Ilhabela e Peruíbe, né? São duas áreas aí emblemáticas que pode ter, de repente, alguma coisa, alguma base. Por isso que a gente tem, dentro da Baixada Santista, dentro do litoral paulista, uma incidência bem grande desses fenômenos. A Força Aérea, só para você ter uma ideia, a Força Aérea Brasileira, ela instituiu isso em 1968, uma central de investigação oficial da FAB, da Aeronáutica, que tinha a sua sede no Ipiranga, em São Paulo, que era no Cambuci ali, o 4º Comar, 4º Comando Aéreo. E lá o brigadeiro José Vaz da Silva, juntamente com o major Gilberto Zandimelo, o tenente Carvalho, o Acacil e uma série de outras pessoas que juntaram a essa equipe para pesquisar OVNI oficialmente, eles criaram, então, essa central e eles saíam pelo Brasil e principalmente ali pelo interior de São Paulo e também litoral, pesquisando os casos que ocorriam a partir de 1968. Essa central oficial militar, ela existiu até 1974, sendo que depois os arquivos dela, alguma coisa, foi para a 4ª subchefia em Brasília, depois foi para o Condabra, o Condabra e hoje é o Congap. Né? Eles ficam mudando de nome toda hora lá em Brasília, né? Mas vou mostrar para vocês aqui, tem um caso que a Força Aérea pesquisou e que a gente obteve, inclusive a gente publicou na revista OVNI Pesquisa, esse relatório. Esse senhor aí é o Major Gilberto Zandimelo, que na época pesquisou esse caso no Morro da Nova Sintra, né? E o que aconteceu lá? Para não ficar só na revista OVNI Pesquisa, eu vou pegar aqui, acho que eu estou com o relatório fácil desse caso especificamente, está aqui mesmo. Então, está aqui o relatório original da FAB, que o carimbinho aí confidencial, né? E esses relatórios eles tinham várias páginas, né, de informação, o relatório da época, e tem as fotos também, eram fotos que os militares tiraram do local onde o objeto voador chegou a pousar. Tem uns croquis dos seres que foram avistados, da nave, como que ela pousou, o croquis também do local onde ficaram esses sulcos, né? Essas marcas queimadas onde o objeto pousou no Morro da Nova Sintra, próximo à Lagoa da Saudade, ali em Santos. Esse relatório ele foi coletado pelo Major Gilberto Zandimelo, major aviador, no dia 3 de setembro de 1970 e teria acontecido com Roberto Gautama no dia... Deixa eu ver aqui o dia certinho.
para falar para vocês. Foi em Santos, município de Santos, blá, 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 no dia 31 de agosto de 1970, era inverno, por volta das 21h30. Tem no relatório aqui um resumo que ele explica mais ou menos como que foi essa aparição, né? Eu vou ler para você, porque esse caso é bem legal aqui. Na página 10, a gente tem esse resumo aqui, feito pela equipe de militares, e eles falam assim, descrição livre feita pelo observador. Aí está escrito o seguinte: saiu para fumar, ou seja, o Roberto saiu lá para fumar e viu um objeto estranho comprido, né? Parado nas proximidades do lago, que é o Lago da Saudade, lá no Morro da Nova Sintra, com luzes coloridas, intensidade forte, parecia ser de metal, com janelas quadradas coloridas nas cores amarelo, azul, roxo, alaranjado, vermelho e esverdeado. Ele estava parado sobre 3 hastes, ou seja, um tripé ali, né? E ele viu o tripulante do OANI, porque assim, a aeronáutica antigamente não chamava de disco voador nem de OVNI. Eles usavam uma terminologia militar que era OANI. Então, o que é OANI? Objeto aéreo não identificado. Tá? Antes de OANI, eles usavam uma outra nomenclatura, que era MANI, que era movimento aéreo não identificado. E depois foi aperfeiçoando para OVNI, disco voador. Hoje é tratado como tráfego hotel, né? Então, existem normativos da aeronáutica que denominam o OVNI de tráfego hotel. Por que eles colocaram esse nome tão diferente? Provavelmente por conta das interceptações de comunicações entre pilotos, torre de controle. Então, se alguém ouvisse alguma coisa de OVNI ou disco voador, já ia ficar antenado para saber o que é. Mas quando o piloto fala, tem um tráfego hotel aqui, passa desapercebido. É só quem conhece realmente essa terminologia que sabe. Mas aí o que o Roberto viu, então? Ele viu um tripulante do OANI, desse objeto voador não identificado, com cerca de 2 metros. Era bem alto e ele tinha um capacete e feições estranhas. Os olhos, segundo a testemunha, eram penetrantes e ele chegou a desmaiar e não viu como que o aparelho decolou ou foi embora. No dia seguinte, ele viu marcas no local. Aí a equipe de militares foi até esse local e acabou entrevistando ele, vendo o local. Provavelmente devem ter colhido amostras desse local, né, onde estava queimado ali, para fazer algum tipo de análise. Então, veja, assim, tem vários outros casos também que eles pesquisaram na década de 60 e 70, lá na Baixada Santista. Tem um outro caso também envolvendo a base aérea de Santos, esse é que eu queria falar para vocês, porque é muito interessante que ela envolveu um pouso de um objeto voador não identificado dentro da instalação militar da aeronáutica, da base aérea de Santos, que fica ali sediada em Guarujá. Então, a gente chegou a fazer até uma matéria também, está aqui, estranhos fenômenos nos céus de Santos e Guarujá. Esse aqui seria os croquis, os desenhos do objeto avistado que pousou na base aérea de Santos, e aqui seria uma espécie da marca. O interessante é que existem, desse caso, pelo menos 3 testemunhas que foram nominadas aqui. O fato ele teria ocorrido no dia... deixa eu achar aqui. Foi em 1965. Vamos ver que dia que foi. A data mesmo não tem o dia, mas foi outubro de 1965. E um jornal da época, que é o Notícias Populares,
da sua edição de 18 de outubro de 1965, ela fala a respeito de um disco voador que fez evoluções na ponta da praia, né, que seria ali em Santos, e depois esse objeto voador foi visto no Guarujá, aterrissando próximo a Baste, que é a base aérea de Santos. Veja bem, isso em 1965. E o pouso foi testemunhado por Roque da Silva e João Martins. E uma outra testemunha ocular foi Mário da Silveira Teixeira, que chegou a desenhar a marca feita pelo disco voador e os 3 sulcos, né, os 3 marcas do trem de aterrissagem que ficou ali no local. Provavelmente a base aérea de Santos tem esse relatório, deve ter ido para Brasília ou ficou lá arquivado em algum lugar, mas infelizmente até hoje não foi liberado para o público esse tipo de relatório. E aí eu tenho uma informação para vocês. Quando o brigadeiro José Carlos Pereira, que foi comandante do CONDABRA, né, do Comando Aeroespacial, comando da aeronáutica, que cuidava daquela parte aeroespacial do Brasil, lá em Brasília, na área especial 12, eu tive uma oportunidade de conversar com ele, e ele foi um dos incentivadores para a liberação de documentos da aeronáutica no Arquivo Nacional em Brasília, para que as pessoas tivessem acesso a isso. E o que ele me falou numa dessas conversas que nós tivemos? Inclusive foi em Curitiba, um evento que estava ocorrendo lá, eu tive uma oportunidade de conversar com ele. Ele falou que somente documentos de classificação baixa tinha sido liberado no Arquivo Nacional, ou seja, documentos de classificação sigilosa e confidencial, e alguns relatórios conhecidos pelos ufólogos que eram secretos. Agora, muitos dos relatórios secretos e ultrasecretos jamais foram liberados, estão ainda nos arquivos de inteligência da aeronáutica, assim como das outras armas também, né? Marinha, Exército. Por exemplo, Varginha foi classificado como ultrasecreto, e outros casos, Feira de Santana, alguns casos do litoral também, envolvendo aí morte de criaturas, né? Soldados que chegaram a atirar em criaturas, algumas observações que ocorreram dentro da base aérea de Santos, né? Então foram classificados num alto grau de sigilo, e por isso que não foram divulgados. O que a gente fica sabendo, vez ou outra, é que existem, sim, alguns relatórios, mas que estão lá guardados às 7 chaves. Por exemplo, esse aqui é um relatório que nós conseguimos, uma folha dos estágios do objeto voador não identificado que estava na praia de Pitangueiras. Este daqui é o militar chamado Crisólogo Rocha, junto com a esposa dele, o filhinho. E na época, isso aqui foi em 58, olha, veja, 1958, no dia 10 de janeiro de 58, foi visto lá na Praia das Pitangueiras esse objeto voador não identificado, que chegou a submergir no mar, depois emergir, depois ele submergiu, e aí a base aérea de Santos mandou embarcação, o Exército comunicando todo mundo ali para averiguar o que era, mas aí o objeto mergulhou no mar ali e desapareceu. Então, essas folhas confidenciais do Exército também, nós conseguimos uma cópia através de um militar, porque, assim, muitas vezes documentos oficiais são vazados desses casos que ocorrem no litoral paulista, né? Tem casos que envolvem seres também. Por exemplo, a gente pode pegar o caso do Guaiúba. Não sei se já ouviu falar no caso do Guaiúba. O Jamil Villanova, do Grupo Ufológico do Guarujá, era o vice-presidente. Na época, ele chegou a fazer um desenho do que teria sido avistado na praia do Guaiúba. Então, foi uma esfera com algumas luzes e tinha 2 seres do tipo Grey, né? Aquele cinzento com olho preto,
que estavam com uma espécie de aparelho que eles tiraram da nave, que ficou flutuando em cima do mar, e eles passaram essa caixa por sobre o mar, fazendo algum tipo de operação. Ele ficou observando esse fenômeno. Essa testemunha não sei se está vivo ainda, mas chamava-se João Inácio Ribeiro, e ele viu, então, esse objeto e 2 tripulantes. Depois de um certo tempo, os seres sumiram para dentro daquele objeto, o objeto simplesmente subiu um pouco e depois mergulhou como você entrasse na manteiga, não levantou água, não fez espuma, nada disso. Então, assim, o litoral paulista ele é riquíssimo de casos, tanto de primeiro grau, de simples avistamento, como também casos de pouso, casos de avistamento de seres e até pessoas que são levadas para dentro das naves e são ali abduzidas, passam por experiências. Teve uma senhora que a gente, certa vez, entrevistou, que ela teria tido até relações sexuais com um suposto tripulante de um desses objetos, né? E ela era uma senhora de idade, né? Então, até para contar isso, foi meio constrangedor na época, a gente como pesquisadores, né, do GUG, do Grupo Follow de Guarujá, mas nós temos isso também nos arquivos, são muitos relatos. Só para vocês terem uma ideia, no litoral paulista, até onde eu contei, chegou a mais de 400 casos investigados pela nossa equipe. E tinha casos também que envolviam explosões de discos voadores. Então, um dos casos clássicos, que inclusive eu falo, é o caso de Ubatuba. Você já deve ter ouvido falar, né, Sérgio? Caso de Ubatuba, não? Então, a maioria dos casos aqui da Baixada Santista, eu tenho pouco conhecimento. Dos poucos casos que eu conheci, eu até cheguei a ver no teu canal, né, que quando você falou do caso da ilha de Urubuqueçaba, que foi na década de 90 em Santos, aqui no canal. Também. Esse caso eu lembro, porque até chegou a passar aqui no jornal local, aqui no Jornal Tribuna, né? Agora, a maioria do que você falou não tem um menor conhecimento. Então, o caso de Ubatuba, a gente conheceu um professor, era o professor Luiz Maltês. Né? Luiz Maltês, ele lecionava numa escola aí em Santos e ele frequentava a minha casa. A gente conheceu ele num dos eventos que a gente realizou lá no Guarujá. Ele era gordão, assim, né? Vinha, até tinha bastante dificuldade para chegar na minha casa, porque tinha uma escada para subir e tudo. Então, ele chegava até exausto lá, mas ele tinha um conhecimento ufológico muito grande e tinha uma vontade de aprender também muito grande. E numa dessas visitas que ele fez à minha casa, ele comentou comigo a respeito de uma testemunha que ele conhecia, que tinha visto a explosão do objeto voador não identificado na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Isso em 1957. E esse caso era um caso clássico, pesquisado pelo ufólogo carioca, o doutor Olavo Fontes. Né? Ele tinha um grupo, era representante da APRO, uma entidade norte-americana chefiada por Jimmy Coral Lorenzen, um casal bem simpático, e ele ficou sabendo que o jornal O Globo, um jornal carioca, tinha publicado uma carta de um leitor que viu também esse negócio, teria coletado alguns fragmentos metálicos naquela época e mandou para o Ibrahim Suede, que era um jornalista, colunista do jornal O Globo. Deixa eu ver se eu acho que é aqui. O doutor Olavo Fontes é esse camarada aqui. Inclusive, foi publicado depois uma matéria na revista O Cruzeiro. Esse aqui são fragmentos do OVNI que explodiu naquela época. Esse aqui é um dos laudos expedidos pelo Ministério da Agricultura na época, onde foi feito os primeiros as primeiras análises desse material, e chegou-se à conclusão que se trataria de magnésio puro. Na época, além de revistas, foi publicado também em jornais na época. Né? Então, a ciência confirma, pedaços de metal são de procedência extraterrestre. Né? E vários outros jornais, eu tenho vários jornais
da época que falam a respeito desse caso. Caiu em São Paulo um disco voador lá no litoral e, posteriormente, eu ganhei de um filho de um militar do Exército que esteve coletando esse material, eu ganhei 4 fragmentos desse evento. Só que quando eu recebi isso, eu não sabia se o cara estava falando a verdade ou não, estava, de repente, pregando uma peça. Então, como eu sabia que o resultado dos laudos da década de 50 e 60 falavam de magnésio quase puro, 99,9, 99,8, eu falei, eu vou levar para a USP, na Universidade de São Paulo. Então, eu acabei levando para a USP os 4 fragmentos. Isso aqui é um laudo extenso, inclusive, que foi feito lá na USP. E aqui é a capinha dele. E, na época, eles chegaram à conclusão, foi feita uma análise quantitativa e uma qualitativa, e eles chegaram à conclusão de que a amostra tinha, está aqui, ó, 99,3% de magnésio, sendo que o restante era óxido de magnésio. Né? Então, veja que eu estava diante de um metal que era possivelmente ali de um objeto voador não identificado que explodiu à vista ali dos pescadores, dos banhistas, turistas que estavam ali naquela época, no dia 7 de setembro de 1957. Pois bem, isso chamou bastante atenção. Alguns fragmentos foram levados para os Estados Unidos, para o Peter Sturrock, foi levado também na Universidade Francesa também para fazer algumas análises. E, recentemente, o Jacques Vallée, que é um físico francês, ele esteve na Argentina. Eu estive lá na Argentina também, nesse museu, que é o Museu OVNI da Argentina, e lá eles têm 2 pedaços desse evento de Ubatuba. E o Jacques Vallée conseguiu amostras desses fragmentos para poder analisar na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E aí ele jogou na mão do microbiologista Gary Nolan, que é esse camarada aqui. Tá aí algumas amostras que ele conseguiu lá. E o Gary Nolan tem um equipamento que analisa os isótopos do magnésio, né? Porque as pessoas podem falar assim, pô, mas era um disco voador e o negócio era composto de magnésio, né? Estranho, né? Magnésio é inflamável, realmente é inflamável. Só que, inclusive, na hora que explodiu, foi aquele negócio branco, né? Parecia uma bola de fogo, um negócio esquisito. E os pedaços pequenos caíram na praia e o pedaço maior caiu no mar. E aí, essa máquina que analisa os isótopos descobriu o quê? Que essa amostra de magnésio do disco voador que explodiu em Ubatuba era 30% diferente de qualquer magnésio existente no planeta Terra. Ou seja, as amostras que a gente tem de magnésio na Terra, elas não correspondem a esse magnésio. A gente está diante de algo que veio de fora, né? Como chegou aqui, não sei. Naquela época não tinha metalurgia. Hoje, por exemplo, a gente consegue, em metalurgia, fazer um magnésio puro. De repente, até 99, 100%, de repente, puro. Mas naquela época a gente não tinha isso. E também a gente não tinha tecnologia para mexer em isótopo. E para que mexer no isótopo do magnésio, né? O próprio Gary Nolan, esse microbiologista, ele fala assim, olha, se for mexer hoje, nos dias atuais, é até possível, mas é uma técnica extremamente cara e eu não entendo por que se faria isso. Qual o benefício de se alterar um isótopo, por exemplo, de um magnésio? Tanto é que ele ficou tão intrigado com isso, com essa amostra de Ubatuba, ele já, só para vocês terem uma ideia, ele já analisou mais de 10 amostras de eventos onde ocorreram quedas de OVNIs. E essa do litoral paulista é algo que chama muita a atenção dele, né, na atualidade. Né? Eles estão estudando, ele quer saber mais, se mudar o isótopo, o que acontece, né?
em outros elementos também. Então, provavelmente ele vai começar a fazer algum estudo mais aprofundado científico em torno disso. Mas o que a gente tem hoje? Uma evidência, uma prova cabal de um objeto que caiu num determinado momento e que tem uma composição química diferenciada, pelo menos nos seus isótopos. Porque aí muitas pessoas podem estar pensando, mas não poderia ser um meteorito que caiu? Né? Essa é a primeira pergunta que se faz. E o próprio Peter Sturrock, que é um cientista também norte-americano, que esteve no Brasil em 1985 pesquisando esse caso, ele falou, não seria um meteorito, alguma coisa assim? E nós colocamos esse material na mão de especialistas de meteoritos e eles chegaram à conclusão de que não é meteorito, porque a composição física e próprio química ali não correspondem a meteoritos. Meteoritos que já caíram na Terra, que têm na sua composição magnésio, teria no máximo 26% combinado com níquel, ferro, estanfiodita, farrigitonita, que são elementos aí que tem geralmente em meteoritos, em pedras, né, em meteoritos que vêm, sideritos que vêm do espaço. E nesse caso era 99,3, 99,9, 99,8, ou seja, não existe. Então, meteorito também está descartado. Então, o que era isso? Né? O que era esse objeto, a não ser a explicação do OVNI? Né? Então, tem eventos no litoral paulista que trazem aí evidências físicas e concretas e que materializam esse fenômeno, o disco voador. A gente tem um outro caso também que a gente pesquisou na Praia Branca, em Guarujá, em que um senhor, um pescador lá, viu um objeto à noite, durante a noite. Essa praia é uma praia bem erma, você tem que ir por uma picada até chegar nela. Geralmente ela é utilizada por surfistas, né? Pessoal que quer acampar, ficar mais ermo. E aí ele estava lá e de repente viu um objeto luminoso próximo a uma ilhinha que tem ali na Praia Branca e de repente ele escutou, depois o objeto deu aquela apagada e ele escutou um barulho como se fosse um metal raspando em pedra, fazendo um barulho meio esquisito. E aí, o que ele fez? No dia seguinte, quando amanheceu, foi até o local no intuito de tentar encontrar alguma coisa, ver o que era aquele objeto luminoso, se tinha alguma coisa ali. E ao chegar numas pedras que tem nessa ilha, ele viu que havia um risco e que havia um metal prateado, em um pedacinho ali caído, alguns pedaços meio que esmigalhados, assim. E, assim, no local onde tinha isso, segundo ele, não tem como, não tinha um avião ali, não tinha nada que pudesse justificar esse tipo de coisa. E ele achou por bem recolher esse metal. Esse metal hoje nós temos, nós não levamos para análise ainda, porque tudo isso é pago, né? A gente, como ufólogo, não tem nenhum incentivo de departamento de governo, científico, nada disso. Todas as pesquisas que nós fizemos, até o caso de Ubatuba, foi recurso do próprio bolso. Só para vocês terem uma ideia, uma das análises, a gente fez uma vaquinha na internet, o pessoal colaborou e a gente conseguiu fazer a análise, porque era uma análise que custava, acho que era R$3.000 na época. Não era um negócio barato. Por exemplo, se for fazer uma análise estrutural, a última vez que eu vi estava na faixa de R$15.000 para fazer uma análise estrutural de um material desse. Então, veja que assim, a gente não tem recurso, dinheiro não nasce em árvore, então a gente trabalha dentro das nossas possibilidades. Mas isso é um negócio legal, que acontece vez ou outra no litoral, e você tem esse material físico para poder estudar e chegar a alguma resposta, né, desse fenômeno. Tem outros casos, tem um caso que a gente ficou sabendo também, dos militares que teriam analisado uma criatura, teriam atirado, que essas criaturas apareceram, e é aquela tipo submetralhadora, e a submetralhadora ela dispara vários tiros, né?
então teria decepado a cabeça dessa criatura. E aí o corpo caiu para um lado, os outros seres pegaram o corpo e arrastaram e já levaram para dentro da nave, e a cabeça ficou. Essa cabeça eles colocaram no saco, levaram depois, teriam feito uma análise em São Paulo, tá? Na parte que cuida dessa parte de fazer a necrópsia, né? Levaram para alguns legistas ali, e, logicamente, tudo foi acobertado, pelo que a gente ficou sabendo. Eu acredito que nem tem nessa instituição em São Paulo algum laudo ali. Tudo deve ter sido confiscado e levado aí por esses militares aí do Exército. Tem casos que ocorreram, por exemplo, no Forte Itaipu, que fica ali em São Vicente, Praia Grande, né? Tem o caso famoso que saiu até no History Channel, que é um pouso que ocorreu na Ilha do Major, ali nas margens do rio Piaçabuçu, em São Vicente. É um caso que envolveu o avistamento de uma nave por 2 pescadores, o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira. Isso foi no dia, deixa eu lembrar aqui, 1 de outubro de 1995. E o que aconteceu? Eles estavam recolhendo as redes, já tinham recolhido, estavam voltando para suas casas, quando, de repente, viram uma luz avermelhada. Essa luz rapidamente se posicionou sobre o barco deles, jogando aquele foco de luz. O Wilson ficou desesperado, se jogou no convés do barco junto com as redes de pesca ali, ficou até todo cheirando mal lá dos peixes, né? Mas ele não saiu de lá enquanto aquela luz não saiu. E o Fernando Bezerra ficou tentando ligar o barco, porque deu blackout. Parou o motor do barco, aquela nave em cima, e eles ali no desespero, até que o objeto começou a se deslocar em direção à ilha, e foi descendo assim a uns 10 metros, né, da margem da ilha. Ele foi descendo, ficou só aquele brilho, né, do objeto. E aí o barco voltou a funcionar, o motor, e aí eles saíram dali rapidamente, foram para suas casas, contaram para suas esposas o que tinha ocorrido, aquele avistamento, e não dormiram. E aí começaram a passar mal, tiveram náuseas, dor de cabeça, os olhos começaram a irritar, que é normal de um caso de 2º grau, né? Quando ocorre um caso de 2º grau, às vezes ocorre esse tipo de efeito na testemunha também. E aí eles ficaram ali, não dormiram. Logo amanheceu. Aí o Fernando pegou uma arma, colocou na cinta, foi até o local junto com o pessoal, no intuito de ver se aquele negócio estiver lá, a gente vai ver. Aí desceu, aportaram ali na ilha, foram até o local e identificaram uma marca assim, deitada na vegetação, de 5,5 metros de diâmetro, e haviam 4 sapatas, 4 marcas do trem de aterrissagem desse objeto voador não identificado. Deixa eu ver se tem alguma foto que a gente poderia ilustrar também esse tipo de situação. No caso, né, do pouso eu tenho em outra revista, mas acho que não vai estar aqui tão fácil não para a gente mostrar. Mas na internet tem, no meu canal lá tem as marcas, né, de 5,5 metros de diâmetro, as marcas de sapatos. Mas o que aconteceu de interessante nesse caso todo, né? Depois de 25 anos do caso, eu voltei no local junto com os pescadores e a própria equipe do jornal A Tribuna, que tinha ido na ocasião lá. E você acredita que no local não havia nascido mato ainda? Ficou estéril aquela região. E eu tenho amostras, né, desse local, né, da grama calcinada, tenho a terra, tenho as marcas da sapata, fiz molde de gesso na época, isso em 95. E depois, com o tempo ali, a gente cruzando os casos, a gente descobriu um outro caso que tinha ocorrido no bairro Japi, tinha um colégio ali, e uma pessoa estava passando
meia hora antes dos pescadores verem e viu uma nave com as mesmas características e viu um ser também. Um serzinho assim meio luminoso, tinha uma luz meia vermelha no peito, né? Ele estava meio que flutuando ali, com uma roupa meio de astronauta, assim, meio diferente. Ele ficou meio assustado com aquilo, mas aí o ser sumiu e depois a nave saiu silenciosa em direção ao rio Piaçabuçu, que foi logo em seguida quando os pescadores também viram esse mesmo fenômeno, né? E até hoje, conversando com o Fernando, com o Wilson, lá, que são esses dois pescadores, eles contam direitinho, sem aumentar, sem diminuir, a mesma história. Então, foi algo que ficou marcado na vida deles, que aconteceu há muito tempo atrás, e foi um pouso ali muito interessante. Veio a televisão depois investigar alguns grupos ufológicos que eram amigos nossos, o CEPU, o CEPEX, o GEONI, tiveram lá na região também pesquisando esse mesmo local onde ocorreu o pouso. E foi dentro de uma área onde, nos dias subsequentes, por exemplo, na Praia do Indaiá, em Santos, São Vicente, começaram a espocar casos, a aparecer muita coisa. O Rogério Porto Breyer, que é um ufólogo de Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, hoje ele não está mais na ativa, mas na época ele chegou a fazer um trabalho ortotênico ligando esses pontos de avistamentos. E uma coisa interessante que ele identificou é que quando os casos começavam a ocorrer no interior de São Paulo, logo apareciam pousos e outras evidências, até com seres no litoral paulista. Isso ele começou a ver com bastante insistência. Então, como ele fazia esse trabalho ligando os casos, fazia um trabalho estatístico, a gente tinha muitas vezes, com antecedência, e já ficava de sobreaviso, que ele falava, olha, está aparecendo no interior de São Paulo agora, então a qualquer momento vai estourar alguma coisa no litoral. Fica ligado aí, fica antenado, porque a hora que acontecer, vocês já correm para lá para ver E era dito e feito. Sempre ocorria os fatos dessa forma. Aí acontecia um caso com seres, envolvendo pousos também, coisas mais graves. Quer ver um caso legal também, que teve o envolvimento do litoral da Baixada Santista? Mais especificamente ali a praia, né, o litoralzão ali de Santos. Foi o caso bem conhecido também, Noite Oficial dos OVNIs. Já ouviu falar? A Noite Oficial dos OVNIs? Não, eu já ouvi falar, mas em Santos, jamais, nunca ouvi falar. Então, eu vou te dar uma informação de primeira mão aí, que foi fornecida para nós, isso alguns anos atrás, pelo sargento, o terceiro sargento Mota, Sérgio Mota, que foi o que viu, né? No dia 19 de maio de 86, ele estava na torre de controle de São José dos Campos, quando viu aqueles fenômenos, e aí ligou para Brasília, para São Paulo, informando, olha, está tendo uma invasão de disco voador aqui. Isso foi no dia 19 de maio de 1986. Só que esse primeiro caso, que teve o envolvimento da Força Aérea também, né? Na época, como eram vários objetos, eram mais de 2 dezenas de objetos, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, que era o comandante da aeronáutica, ele acordou o ex-presidente José Sarney, que estava dormindo, isso foi durante a noite, acordou ele lá e falou, olha, Sarney, está acontecendo isso, você me autoriza para que eu decole naves, aviões de interceptação Mirage, F-5, para ir ao encalço, para ir na direção desses objetos, para a gente ver o que é, porque eu não sei, pode ser que seja alguma invasão, guerra eletrônica, sei lá, alguma coisa. E aí o Sarney falou, não, manda ver. E aí foram decolados caças, né? Mirage, F-5, de Santa Cruz, de Anápolis e tal, e fizeram toda aquela perseguição sem sucesso. O que aconteceu? Isso foi dia 19.
houve 10 dias posteriores, até o dia 29 de maio de 86, que houve uma verdadeira revoada de OVNIs em todo o território nacional. Teve casos no sul do país, São Paulo, litoral, Minas Gerais, Bahia, Brasília, enfim, um monte de lugar foi sobrevoado. Alguns casos, por exemplo, no Paraná, de contatos diretos com seres, com naves. E aí, o que aconteceu? No último dia, no dia 29 de maio, que foi já o encerramento dessa onda de 10 dias, o Sérgio Mota estava trabalhando, coincidentemente, foi ele que pegou o início da onda e ele pegou o final também. Ele estava trabalhando, aí, de repente, ele olha lá no radar e fala, tem um objeto gigante em forma de charuto em cima de Santos. E vários objetos menores estão indo naquela direção, convergendo, sumindo, aparentemente se conectando ou entrando para dentro desse objeto maior que estava sobre Santos. Muitas pessoas me relataram, no dia 29, lá em Santos, essa aparição desses OVNIs e desse objeto grande que estava lá, e ficou durante um tempo. Só que o Sérgio Mota, quando ele comunicou os superiores dele, o Sindacta, São Paulo, eles falaram, nós já estamos vendo aqui, já estamos sabendo, só que não vai ser decolado as naves, porque da outra vez não deu certo, só gastou combustível, então dessa vez também não vão fazer nada, deixa quieto. Né? Então, eu tenho depoimento do Sérgio Mota em vídeo, ele contando esse desdobramento, essa finalização na cidade de Santos, São Paulo, do caso conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Eu descobri também alguns relatórios que foram feitos na base aérea de Santos, se não me falha a memória, dia 22, 23 de junho de 1986, ou seja, um mês depois dessa onda, ainda tinha alguns fatos ocorrendo ali no litoral paulista, sendo que a base aérea de Santos chegou a registrar esse tipo de coisa. Quer ver uma coisa legal também da gente falar de Santos? Como a gente era bem conhecido lá no litoral paulista, né, o GUG, o Grupo Fora do Guarujá, um pessoalzinho da base, da área de inteligência, procurou a gente. E foi justamente naquela época de Varginha. Como a gente era um dos investigadores do grupo do 7, né, que investigou Varginha e tal, no dia 1º ali de novembro de 1996, já no finalzinho do ano, entraram em contato com a gente e falaram assim, Edson, nós queremos que você faça uma palestra dentro da base aérea de Santos para um pessoal restrito da aeronáutica. Aí eu falei, tudo bem, eu faço, só que tem... Para quando que vocês querem isso? Ele falou, dia 5 de novembro de 1996. Vai ser lá no auditório da base aérea de Santos, com umas 20, 25 pessoas no máximo. Né? Então vai estar lá o comandante, o pessoal da inteligência, mais alguns pilotos, controlador de tráfego ali da torre de controle, etc. e tal, meteorologistas. Eu falei, tudo bem, mas tem um problema. Eu trabalho no Banco do Brasil, dia 5 de novembro é um dia de semana e eu não posso faltar ao serviço, né? Tem como vocês fazerem uma carta, alguma coisa, solicitando a minha dispensa para que eu possa fazer essa palestra para vocês? E fiz uma outra segunda exigência. Eu poderia levar alguns membros para me assessorar do meu grupo, do Grupo Ufológico de Guarujá? Aí eles falaram, tudo bem, então vamos fazer a carta. A carta está aqui, original, né? A resposta. E tem também a carta da base aérea, que é essa aqui, ó. Olha aqui, ó, base aérea de Santos. Essa aqui foi a carta que foi enviada para o Banco do Brasil. Eu pedi para o meu chefe, né? Falei assim, vocês vão fazer alguma coisa com essa carta? Não. Então dá ela para mim. Então eu tô com a original aqui, quando eles fizeram, solicitando aí que eu fosse... Olha aqui, ó, dia 5 de novembro
5 de novembro de 1996. Meu nome aqui é Edson Boaventura Júnior. Só que eles colocaram assim: consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de autorizar a presença do senhor Edson Boaventura Júnior no dia 5 de novembro de 96, nesta base aérea, para participar de um seminário-evento, evento, né, de interesse comum. Eles não falaram que era ufologia, nada disso, né, porque acho que até pega mal também colocar algo desse tipo. Mas eu tenho a prova, né, e depois tem a resposta aqui do meu chefe, me autorizando a ir lá. E levei, naquela ocasião, algumas pessoas, né, do meu grupo para me assessorar, e que são provas vivas. Aliás, duas delas são provas vivas, um já, infelizmente, faleceu. E, na época, eu falei assim, eu posso fotografar o evento só para arquivo? Falei, não, para o seu arquivo tudo bem, pode. Então, eu tirei algumas fotos, eu ministrando, eu levei alguns painéis com fotos, tal. Aqui estão os militares na plateia. Eu sou esse de preto e branco aqui, ó, ministrando, né? Aqui mais uma outra foto. Eu lá no fundo, né, ministrando a palestra para os militares. Aqui é o comandante Gama, Marco Aurélio Ferreira da Gama. E foi, assim, uma iniciativa inédita da base aérea, querendo saber a respeito do fenômeno ufológico que estava acontecendo na região. Aqui, ó, base aérea de Santos. Esse aqui é um dos integrantes que estava com a gente. O Wallace Albino, o Carlos Augusto Saraiva de Maria, né, nessa ocasião. Aqui alguns militares olhando os painéis que nós levamos. Ou seja, foi uma reunião interessantíssima. Aqui a gente na torre de controle, já com o Capitão Paraná. Então, assim, só para mostrar para vocês que hoje a gente tem provas de que isso de fato aconteceu, que é uma coisa inédita. Um ufólogo ser chamado dentro de uma instalação militar da base aérea para falar sobre OVNIs. E sabe o que aconteceu no final? A coisa mais inusitada. Depois que eu dei a palestra, que falei tudo lá, trouxe documentos, evidências, provas de coisas bem legais para esses militares, o comandante lá, o Capitão Paraná, falou assim: Edson, agora você senta aqui na plateia que alguns militares vão te contar algumas coisas. Aí eles iam lá para frente e começavam a relatar. Eu escutei uns 8, 9 depoimentos de pilotos, de controlador de tráfego aéreo, que viram ali em Santos fenômenos aéreos não identificados, né? Inclusive, depois que acabou todo o evento, a gente foi levado para conhecer as instalações da base aérea de Santos, e nós estivemos aqui, ó, com esse militar que está de costa apontando. Nesse exato momento aí, está o Augusto, está o Wallace, eu estou ali atrás, ele estava apontando para a cabeceira da pista da base aérea de Santos, onde um objeto voador não identificado pousou numa determinada ocasião em 1994. Aí a torre de controle lá na base aérea de Santos. Enfim, eu tenho algumas coisas, né, que comprovam que isso de fato aconteceu. Eu cheguei a ver alguns relatórios também de 1994 que estavam lá na torre de controle. Hoje eu tenho cópia desse material também, porque assim muitos casos ocorreram dentro da base aérea de Santos, desde 1965 até os dias atuais. Em 1999, por exemplo, a gente conheceu o Sidney lá e outros militares que também tiveram experiências de ver alguns fenômenos estranhos. Mas os fenômenos mais curiosos que ocorreram dentro da base aérea de Santos, vou contar um para vocês. Envolveu um pelotão que foi substituir uma outra galera de soldados ali que ficaram a noite toda de sentinela. Então já era quase de manhã, foi um outro pelotão para render aqueles militares que estavam ali cumprindo serviço. E, de repente, quando eles estavam marchando, no brilho do olho, assim, de repente percebeu um brilho, um dos militares. E aí esse militar que era graduado, que estava chefiando aquele pelotão, falou assim: pessoal, botou em continência lá, porque ele imaginou que fosse o brilho
do cap ou das estrelinhas de um mais graduado que estava vindo. Só que isso de madrugada é complicado, é muito pouco provável. Só que como ele não olhou direito, eles têm aqueles respeitos, né, com os seus subordinados, etc. e tal, ele simplesmente colocou a galera em ordem ali para esperar o graduado passar, de repente o comandante, o subcomandante, sei lá quem que era que vinha ali, mas de repente foi uma debandada geral. Os militares saíram tudo correndo, né? E aí ele olhou e viu que era uma criatura luminosa flutuando, vindo na direção dele. Se era um fantasma, se era um ET, né? Como ali tem muito caso de nave, que às vezes outra aparece, já tinha outros casos de seres também que apareceram na base aérea de Santos, então eles acreditam que pode estar relacionado, sim, ao fenômeno ufológico. Mas aí o que aconteceu? Conclusão, aqueles soldados que já estavam cansados e trabalhando tiveram que ficar, porque aí foi dado a ordem para eles ficarem até de manhã, porque os outros que iam substituir não tinham condições psicológicas de renderem aqueles outros militares. Então, veja que existe um interesse por parte desses OVNIs, desses seres, vez ou outra, em instalações militares do litoral paulista. Essa que eu estou falando, base aérea de Santos. Mas tem, por exemplo, o Forte dos Andradas, que fica em Guarujá. Eu conheço um monte de caso ali também. Casos que ocorreram na década de 80, 1982, envolvendo seres, envolvendo naves também. Então, é muito atípico a casuística ufológica na Baixada Santista, né? É um negócio de louco mesmo. Um dos casos assim antigos que eu achei em jornal e que fala ali da... Você conhece ali o forte... como é que chama aquele? O forte que tem lá do lado do Guarujá, você enxerga de Santos, Fortaleza da Barra Grande. Sei, sei. Sabe? Bem ali no litoral, no ferry-boat, você tem até umas barquinhas que fazem visita. Parece que... Eu acho que é a Faculdade de Santa Cecília que acho que cuida ali daquele patrimônio histórico. É um forte de 1500, da época do Brasil Colônia. Eu achei um jornal que já está extinto, o Jornal Santista. Fui naquela biblioteca próximo à antiga prisão que tinha ali, próximo à rodoviária de Santos. Ali tem uma biblioteca ali, então tem esses jornais. E eu gosto de, às vezes, ficar fuçando jornal antigo, porque às vezes você acha alguma coisa curiosa. E sabe o que eu achei lá? O depoimento de um militar daquela época, isso 1901, por aí, né? Ou talvez 1899, entre 1899 e 1901, dando depoimento no jornal de uma criatura que foi avistada e quase virou a canoa deles, né? Porque eles vinham de Santos ali em canoa e tudo mais. Eu não pude tirar foto desse jornal na época, porque era um jornal muito velho, então eles tinham lá uma diretriz que não pode tirar foto com flash e tal, aquelas coisas todas, mas eu copiei todo o escrito, inclusive numa linguagem bem arcaica, né? Que antigamente o pessoal escrevia, e ali tem o relato de um ser estranho que apareceu na Fortaleza de Barra Grande, cara, ali naquele local, que também é uma área de grande incidência ufológica. Naquela região ali, em maio de 1989, a gente teve uma onda de avistamentos também muito louca, que aconteceu do dia 5 de maio até o dia 31 de maio de 1989. Na Praia de Cortadura, na Praia do Góis, em toda aquela região, e na Fortaleza da Barra Grande, teve avistamentos. E aí tem um fato curioso, que o pessoal associava os avistamentos de tripulantes de OVNIs a uma lenda que eles chamam ali da mulher de branco. Né? Então, às vezes, vinha a nave, jogava aquele foco de luz, descia o serzinho flutuando pelo cone de luz, e as pessoas viam aquela coisa meio iluminada no meio da luz e falavam que era a mulher de branco. Né? Então, era muito conhecida essa lenda. E nessa onda que ocorreu nesse período, de 5 de maio de 89 a 31 de maio de 89,
teve um fato na Praia da Cortadura, que aí tinha um casal ali que estava fazendo malcriação ali no escurinho, né, da praia, e veio um objeto descolorido, cara, e pousou. Na Praia de Cortadura tem uma pedra, assim. O negócio pousou ali e aí foi debandada geral, né? Vestindo a roupa e saindo no desespero, né? Porque não sabiam do que se tratava aquele objeto voador multicolorido aparecendo aí. Foi dentro dessa onda também, onde apareceram essas mulherzinhas, né? Que na verdade é um ser pequenininho, que eles chamavam de mulher de branco, assombração. Então tem muita lenda, às vezes, no litoral, que bola de fogo, tem uns que falam lá do diamante, que aparece em algumas cachoeiras, tem um outro terminologia que eles usam de boitatá ou M-baitatá. Você já ouviu falar na carta do Brasil Colônia, escrita pelo José de Anchieta, o jesuíta, e que nessa carta que ele mandou para Portugal, para os superiores dele, tinha ali uma informação de que havia uma coisa luminosa, uma bola de fogo que perseguia os índios. Sabia dessa carta, não? Não. Não. Também então, é uma carta, ela está no Museu Nacional, na biblioteca, né, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ela foi escrita no dia 31 de maio de 1560. E aí ela traz termos ali do José de Anchieta falando que o M-bai-tatá, ou seja, M-bai é coisa, tatá é fogo na língua indígena, que esse M-bai-tatá perseguiu os índios e às vezes os matava. Está escrito isso lá. Ele reportou para o chefe dele lá em Portugal, né? Para os clérigos lá de Portugal, contando o que acontecia aqui, além de outras coisas, né? Então, esse é um dos fatos relatados pelo José de Anchieta que eu, particularmente, acredito que possa se tratar de um fenômeno ufológico já naquela época do Brasil Colônia no litoral paulista. Quer fazer alguma pergunta? Não, então, achei bem bacana você trazer essas informações, não só de Santos, mas da Baixada Santista. Eu estou assim, impressionado porque realmente eu não fazia ideia, né, que tinha tanta informação da ufologia, né, aqui da Baixada Santista, né. Eu até lembrei de um grupo de ufólogos, né, eu não sei se ainda existem, né, que era de São Vicente, que eles chegaram a fazer uma matéria da ilha de Urubuqueçaba, né, falando do mau cheiro que tinha lá na ilha, né. Eu até lembrei na época, eles falaram, será que tem algum ser que mora lá, né? Uhum. Mas aí eu queria encontrar esse pessoal para dizer para eles, né? Mas eu não sei se esse grupo ainda existe, né? Porque ali na ilha não existe seres, né? Porque Não. ali na ilha de Urubuqueçaba eu já entrei ali, algumas vezes ali, né? Mas na época que eu era moleque, quando eu tinha, na década de 90, eu tinha 14 para 15 anos, né? Eu já entrei ali na ilha algumas vezes. Você sobe ali a ilha, né? Que a subida é bem íngreme, mas dá para chegar nela. Uhum. No meio da ilha, né? Onde é a parte que o pessoal reclama que tem um mau cheiro, quando chega no meio da ilha, é empesteado de peixe morto ali. Uhum. Vários peixes. Mas ali não tem nada a ver assim com ufologia. São das aves que habitam por ali, elas comem peixe, ficam ali e tudo, né? Exatamente. Eu até esqueci. O que tem ali são fenômenos luminosos que, vez ou outra, aparecem. Mas Sim. também, assim, teve, na década de 90, era mais insistente. Aparecia mais. De lá para cá, não tem aparecido tão forte como acontecia na década de 90. Tá? Mas o que tem ali era esse tipo de coisa. No Porto de Santos, houve um fato também que aconteceu no dia 20, deixa eu ver se eu lembro a data, 23 de agosto de 1985, envolvendo a tripulação do professor W. Besnar, um colégio ali em Vicente de Carvalho, professores, alunos viram também, e a base aérea de Santos. O que eles viram? Era pleno dia, de repente apareceu uma bolinha, um negócio meio diferente, e aí como a tripulação do professor Besnar lá está acostumado a soltar balões meteorológicos, ele falou, aquilo ali não é balão meteorológico, está estranho. Aí eles pegaram um binóculo
e começaram a observar aquele objeto voador não identificado. E depois comunicaram a base aérea entrou lá em alerta, né, de segurança, foi feito relatórios, isso em 85, né, porque o objeto estava em pleno dia ali, fazendo evoluções sobre o porto de Santos, né? E o testemunho do Valdir de Freitas, que era o comandante do navio Professor W. Besnar, que foi para a Antártida, e mais o Sub Guedes, eram depoimentos fidedignos de pessoas sérias ali, que não tem por que ficar inventando historinha da carochinha. Eles viram alguma coisa que descartaram, falaram, balão meteorológico não é. Só que a base aérea, para acobertar o assunto, soltou uma nota para o jornal Cidade de Santos, se não me falha a memória, naquela época, falando que aquilo lá era balão meteorológico. Aí ficou um negócio contraditório. Base aérea, para acobertar, falou que era balão meteorológico, embora não era. E o pessoal que está acostumado a soltar balão falou, olha, definitivamente não era, porque a gente viu até de binóculo esse negócio aí no dia 23 de agosto de 1985. Bacana. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Coloca aí na. Esses aqui são o comandante Valdir, eu no meio, e aqui é o Sub Guedes, do W. Besnar. Esses tripulantes aqui, na época a gente chegou a entrevistá-los também, né? Conversar a respeito desse caso que aconteceu lá no litoral. Tem muito caso, né, que nem eu te falei, de OSNIs, né? Objetos submarinos não identificados. A gente fez até uma revista quando eles surgem do mar. Então, eu coloquei alguns casos aqui envolvendo esse tipo de fenômeno. Fiz essa matéria aqui, OVNIs em nossos mares e rios, né? Então, tem caso aqui de Santos, tem caso que aconteceu no Guarujá, em Bertioga, casos que foram detectados no sonar da embarcação, né? O sonar é como se fosse um radar, mas da embarcação, né? Do navio, do barco. Tem casos, por exemplo, um famosíssimo que aconteceu em São Vicente, que foi um OSNI, que ele passou perto de um avião da Esquadrilha da Fumaça, era um T-27, se não me falha a memória, estava sendo pilotado pelo Capitão Barreto. Inclusive, o Capitão Barreto hoje, acho que ele mora em Pernambuco, tá lá para cima, no Nordeste. E esse objeto passou numa velocidade bem grande e ascendente, que deu um baque de ar na asa do tucano, e a asa do tucano desprendeu e acabou caindo em cima de um banhista de 16 anos e levando ele à morte. Quer dizer, foi um incidente aí, um acidente trágico, né? Mas que envolveu um objeto voador não identificado. Inclusive, tem vídeo disso, porque na época tinha muita gente filmando as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça e acabaram pegando o momento que essa sonda, esse objeto menor, passava ali próximo ao avião tucano. Até saiu uma matéria do jornal, OVNI teria derrubado o avião tucano em 96, né? Então saíram matérias nos jornais. Esses meninos aqui em cima, esse garoto que está nesse local aqui, ele é uma testemunha ocular também daquele dia, do mesmo dia em que aconteceu esse acidente. Ele estava em cima do morro, que ele foi lá com os amiguinhos para ver a Esquadrilha da Fumaça. Só que aí, andando por ali, ele viu uma nave, a nave desceu, ficou pairando sobre uns arbustos e, de repente, saiu das laterais dessa nave, desse disco voador, duas esferas metálicas. Uma foi para um lado e a outra foi para o outro. Uma delas foi em direção ao avião lá da Esquadrilha da Fumaça, né? Então, e que provavelmente é aquela esfera que foi filmada na época, né? A gente conseguiu também o depoimento de uma outra pessoa que fez um outro vídeo e que trabalhava na época na Cosipa, era uma empresa metalúrgica, siderúrgica lá de Cubatão. E ela estava ali na praia, também chegou a filmar de um outro ângulo o mesmo objeto, ou seja, o objeto estava lá, não era ilusão de ótica.
E outra coisa que a gente conseguiu na época também foi o relato do Pietro Marino. Tá até aqui, ó. O relato do Pietro Marino. Ele fala o seguinte, ó. O Pietro Marino, que estava numa lancha por volta das 18h30, próximo ao local do acidente, quando observou uma pequena esfera metálica na coloração cinza-chumbo submergir, ou seja, ela mergulhou no mar a cerca de 20 metros do barco dele, do barco onde ele estava ali no mar. Ele desenhou o OSNI, que estimou ter no máximo uns 2 metros de diâmetro, ou seja, tem também essa testemunha daquela época que viu com os próprios olhos que a Terra há de comer aquele objeto arredondado ali, aquela sonda que mergulhou. Provavelmente a mesma sonda que causou esse problema. Sabe o que é mais curioso de toda essa história? Como a gente estava em contato com o pessoal da base aérea de Santos, os destroços desse avião foram levados para a base aérea para ser estudado, para ver o que tinha ali. E eles descobriram que tinha fadiga no material, ou seja, a asa ali, o metal que estava soldado ali na asa, ele já estava meio velho o negócio e poderia a qualquer momento quebrar. Mas, do jeito que subiu ali, não era para ter quebrado. Então, o que se aventa, que a gente conversou ali, não foi o que foi colocado no relatório. No relatório oficial saiu que foi fadiga no material. Mas entre os militares e a gente ali que conversou, ele falou, Edson, aconteceu um negócio muito estranho. Provavelmente o ar deslocado, pela inclinação, né, que ele estava também subindo, não lembro se era Mach 2, Mach 3, deve ter dado um baque na asa, a asa fez clec, clec e caiu. Mas o mais misterioso de tudo é que o avião Tucano, ele continuou voando por um tempo. E isso é impossível para as leis da física. O que esses militares até falou? Esse negócio foi muito bizarro, porque se um tucano perde a asa, como aconteceu, perdeu uma asa, ele tem que entrar em parafuso imediatamente. E alguma força que a gente não sabe explicar, isso não está nos relatórios, foi só falado. Alguma força sustentou o avião até dar tempo do comandante, né, o capitão Barreto, ejetar o piloto. Mas, infelizmente, a asa acabou caindo no banhista lá e o banhista morreu, né? Infelizmente, acabou tragicamente isso. Mas é um fato que envolveu o OVNI, provavelmente deve ter esse relatório da aeronáutica, mas deve ter sido classificado como ultrasecreto porque ele não está disponível no Arquivo Nacional lá em Brasília. Ok, então eu tinha umas perguntas, eu tenho uma pergunta para fazer a respeito de Peruíbe, só que antes, né, eu sou um cara meio azarado, viu, porque eu frequento o Peruíbe, né, desde 2004, né, e se Deus quiser, se der tudo certo, ano que vem eu vou estar me mudando para lá, né. Legal. E a minha filha nasceu em 2009, né, quer dizer, eu frequento o Peruíbe desde 2004, minha filha nasceu em 2009. No ano passado, ela já testemunhou avistamento de OVNI em Peruíbe. Eu até hoje nunca vi nada, cara. Não consegui ver nada. Porque é o seguinte, né? Porque a minha filha morou aqui comigo, só que agora ela mora em Peruíbe, porque a família da parte da mãe dela mora em Peruíbe e tudo, né? E tem o tio dela, né? Meu ex-cunhado, né? Que mora lá, né? E toda sexta-feira, né? Ele sai para pescar à noite ali, né? Ele vai ali naquela parte do portinho e sai para pescar, né? E de vez em quando ele leva a minha filha, né, para ensinar ela a pescar, né? E teve uma vez que eles testemunharam, né, à noite, lá para umas 8 e pouca da noite, né? Que eles estavam ali no bar ali pescando, à direita, né, a direção ali da prainha, tudo, né? Eles viram, né, tipo uma luz, né, saindo daquela direção, né, vindo em horizonte, né, e fazendo um L ao contrário, tipo, vindo assim, né, e subindo, né. E subindo. E eu falei, pô, filha, você não filmou? Eu falei assim, não, pai, mas eu tava ali no barquinho ali, pai, eu não levei o celular porque eu tava com medo de deixar cair na água, mas o tio Gilca tava comigo, ele viu tudo, falou tudo, eu falei, caraca,
Quer dizer, eu frequento aquela merda desde 2004, nunca vi nada. Aí vem você e já viu lá com o teu tio, caramba. Só que é o seguinte, pode falar, pode falar. Primeira vez que eu vim, eu lembrei agora, primeira vez que eu vim em Peruíbe, eu era jovem, estava começando lá com o grupo, e aí a gente marcou com o grupo CUP, que era do Arismares, tinham uns garotos lá, foram com a gente, acho que tinha um grupo que chamava GEUC, o Geone estava o Marcão, Marco Antônio Rodrigues Silva, já falecido também, a gente resolveu acampar, a gente era meio doido, e sabia que tinha bastante casa ali, né? Aí a gente subiu a Serra dos Itatins e fomos subindo ali. Aí estava numa parte escarpada mesmo da serra para chegar lá em cima tem um topo e é mó bonito o visual, né? Você vê as nuvens de cima e a gente ia acampar ali, fazer lá depois um rango, tal, uma fogueirinha e ficar fazendo vigília para ver se via alguma coisa. Só que a gente deu azar, por exemplo, enquanto a gente esteve lá naqueles dias, só ficou nublado, não vimos nada. Mas o que aconteceu? Como que foi o nosso avistamento, o inicial? Quando a gente estava escalando, a gente estava com mochila, tudo, né, fazendo a escalada da Serra dos Itatins. De repente apareceu assim, em cima, um triângulo, cara, amarelo, um objeto triangular amarelo. Todo mundo viu. Só que assim, não tinha como a gente pegar a máquina fotográfica. Naquela época não tinha nem celular, nada disso. Foi em 1985, por aí, que a gente viu, outubro de 85. E aí a gente falou assim, ó, quando a gente chegar lá em cima, se o negócio estiver lá, a gente fotografa. Porque agora não vai dar, não tinha como. Mochila pesada, a gente subindo com a mão, não tinha como fazer. Aí ficamos só olhando, né? Olhando aquele negócio. Aí o negócio passou bem silencioso assim e foi indo para o outro lado, sumiu por trás dos matos ali. Mas era um triângulozinho assim, luminoso, amarelinho. Né? Todo mundo viu aquele negócio lá. Foi incrível. Só que aí subimos, chegamos lá em cima e já não tinha mais nada. Nos outros dias não vimos mais nada, né? Essa foi a primeira avistamento que eu tive em Peruíbe. Mas tem muito caso lá. Muitos moradores contam, né, histórias, tanto no mar como na serra, no pico do Pogoçá lá também, o Dedo de Deus, né? Indo ali para dentro, onde tem algumas casas ali a Serra do Guaraú, né? Onde tem a Portal da Serpente, lá que o pessoal fala, aquela pedra que a Maya Ekman já dizia, né, que tem todo um misticismo, apareciam uns seres ali, saíam umas bolas de fogo, ia em direção à prainha lá do Guaraú, ou vinha da prainha e sumia dentro da montanha. Então isso, muitas pessoas ali, se você perguntar, com certeza já viram e continuam vendo, né? Última vez que eu tive lá, eu tive conversando com o Sagas, que é um ufólogo lá da região, tal, e ele estava me contando até de casos de duas senhoras que foram abduzidas lá. Apareceu o objeto, a marca lá, depois ele chegou a fazer a hipnose e as duas tinham sido abduzidas, ou no mesmo dia, ou com a diferença de um dia para o outro. Isso em 2019, tá? É coisa bem, bem recente mesmo. Então, assim, o fenômeno em Peruíbe, você indo para lá, cara, fatalmente, em algum momento, você vai observar. Você vai ver, porque muita gente ali já viu esses fenômenos luminosos e, vez ou outra, vê até seres ali na mata, na praia. Então, é um negócio bem estranho aquela região. É bem atípica mesmo. Então, eu queria te fazer uma pergunta, queria saber da tua opinião, porque assim, eu já frequento o Peruíbe há muitos anos, né? E como eu falei, né, eu me interessei, eu sempre gostei do assunto de ufologia, né? Só que eu comecei a me interessar, tanto que eu fiz o canal há 4 meses atrás. Eu lembro que em 2018, quando eu fui para Peruíbe, né, eu cheguei até fazer eu fiz uma live, postei no meu canal, né? Mas era falando de ufologia, né? Mas como o meu outro canal, né, não trata do assunto de ufologia, infelizmente eu retirei esse vídeo, né? Eu não estou conseguindo recuperar ele. Mas eu cheguei a fazer uma live no meu canal, na época, em 2018, foi um pouco antes da pandemia, quando eu fui na prainha, né? Que tem o Castelinho lá, né?
Uhum. E na época, quando eu fui lá, eu entrevistei a dona Mariana, né? A dona Mariana é dona do terreno ali do Castelinho, né? É uma das Tá, primeiras moradoras ali da ali da região. prainha. E quando eu entrevistei ela, né, ela chegou a falar ali do Castelinho, né? Ela chegou a falar do caso que teve ali, que foi real, né? Mas Uhum. ela falou que essa coisa de o Castelinho ser mal assombrado, aí ela mesmo falou que, assim, ela falou que é mentira. Uhum. Ela falou, não, isso daí é só para atrair o turismo, porque o turismo Turismo, de é. direita é Tem uma muita merda. coisa que acaba se criando, né? E Então, acaba fomentando. Mas e, que e tem aí eu cheguei fenômeno autêntico, tem, sim. então, aí eu não, assim, de fenômenos UFOs eu não duvido. Não duvido, porque Uhum. né, eu já tenho vários relatos de lá, como eu falei, teve da minha filha. Eu tenho um amigo que mora lá na prainha, ele já presenciou isso, né? Só que Uhum. teve algumas coisas interessantes que ela falou, né? E aí eu queria perguntar para tu se eu queria saber da tua colocação, se você sabe de Uhum. alguma coisa. Que nem quando ela falou da pedra da serpente, isso daí eu fiquei com o pé atrás, porque assim, desde quando eu frequentei Peruíbe, né, eu sempre ouvi falar da pedra da serpente, né? Que agora já estão, aos poucos já tá, o pessoal lá já está mudando o nome, né? Que era a pedra Uhum. da serpente, agora está sendo chamada de pedra do portal. Eu sempre conheci como pedra da serpente. Era Mas ela Pedra da Serpente ou Portal da Serpente. Se é, usava esses dois nomes, né? e quando eu frequentei, eu nunca ouvi falar desse lance de portal alienígena, né? Eu comecei a ouvir falar de uns anos para cá, né? E ela chegou a comentar que isso daí, que Então, a história. isso daí é coisa recente mesmo, tá? De Então, portal porque ela alienígena, isso falou. daí é recente. O que se Então, falava era que os índios lá, o Juruparu, né, Jurupari lá, tinha ali os indígenas e eles comentavam de bola de fogo que saíam de dentro dessa pedra ou da direção dessa pedra e que às vezes em noites escuras saía um ser meio luminoso e ficava parado contemplando ali a ilha de Queimada Grande, né, naquela direção da ilha de Queimada Grande, bem no precipício que tem ali naquela virada, né? Assim, algumas pessoas relatam que viram, né? O fenômeno lá. Eu, assim, nunca vi nada ali, mas conheço pessoas que falaram, eu vi, e assim, aí é o testemunho dela, né? Que ela viu alguma coisa. Agora, que ali é um portal alienígena que vai abrir uma porta para passar para um outro mundo, aí já é muita viagem na maionese. Mas que então, tem porque, alguma coisa estranha ali naquele local, tem. porque quando eu sempre frequentei lá, né, desde 2004, eu nunca ouvi falar dessa história. Eu comecei a ouvir falar de uns 10 anos para cá, vai. Uhum. E ela mesmo falou que essa coisa surgiu recentemente por causa do turismo, tudo, né? E teve uma Uhum. coisa interessante que ela falou que quando eu entrevistei ela, né? É que ela falou que teve na época, né? Quando estava no auge aí, foi até quando estava no pico aí do. Aí o desenho aí do Portal da Serpente aí. Não, não, então, não. Eu conheço lá, tanto que toda vez que eu vou para Peruíbe, quando eu vou para a Prainha, eu subo aquela serra a pé, meu. Uhum. Eu subo e desço aquela serra. Eu tenho meio que espírito de aventureiro. Eu subo a pé e vou de chinela, né? Eu vejo o pessoal indo de bota, mochila, tudo. Eu vou a pé. Eu pego ali, vou de chinelo ali, vou na prainha lá, vou meditar, depois volto tudo andando lá. Uhum. Eu não sei o que tem em Peruíbe, que é uma energia assim que quando eu vou para lá, parece que eu me sinto jovem. Então tudo que eu Uhum. faço a pé. Quando eu faço meus exercícios, é tudo não cansa, é impressionante. Uhum. Eu amo aquele lugar, por isso que eu quero ir morar lá. Sabe aquele prédio redondo que tem em Peruíbe? Na praia, que Prédio é meio redondo, curvado? meio Sim, curvado, ali na sim. praia e tal. Então, aquele prédio, há muitos anos atrás, quando eu comecei na pesquisa, eu conheci lá a Maia Ekman, né? Maia Alice Ekman. Ela era uma senhora historiadora ali. Ela chegou a escrever uns livrinhos onde ela traz essa história do portal da serpente, né? Ou da porta da serpente, ou da pedra, né? Da serpente. Então ela conta ali a história, né? Lendária
com base no que os indígenas antigos falavam e que alguns pescadores ali da região, alguns caiçaras, já falavam de avistamento ali desde a década de 40, né? Início da década de 40. Minha bateria já está fraca. Beleza. Não, a gente já vai encerrar aqui. Não, então, só para concluir aqui da Dona Maria. Deu uma mensagem aqui, bateria fraca, mas ela aguenta um pouquinho tá. ainda. Ok, não, só para encerrar aqui. Então, só para porque da Dona Mariana, então, por quê? Porque eu achei interessante, porque como ela é uma das primeiras moradoras lá, e ela é dona daquele terreno, ela comentou comigo, né, que teve 10... antes de eu entrevistar ela, né, óbvio, né, em 2018, ela falou que foi uns 8 ou 10 ufólogos, né, que entrevistaram ela, que foram lá, gravaram o vídeo e tudo, né? Ela até falou que a Discovery Channel, acho que foi a Discovery foi lá também? Foi lá, entrevistou History, ela. Né? History, ou History. Que entrevistou ela. Só que ela falou que, devido às coisas que ela falou, ela nunca aparecia em lugar nenhum, né? Porque acho que parece que ela falou alguma verdade, né? Que não era atrativa para o pessoal. Tanto que quando eu terminei de fazer a live, ela implorou para mim, pega esse vídeo aí, não sei se você tem muitos seguidores ou não, mas pelo amor de Deus, manda aí, mostra a verdade pro pessoal, porque eu sou uma das primeiras moradoras aqui, vi um monte de ufólogo aqui, me entrevistou tudo, depois que eu falei a verdade para eles, né, eles nunca mostraram uma entrevista em lugar nenhum, eu sempre procurei e não achei lugar nenhum, e eu fui o único que eu postei. Mas, infelizmente, né, eu acabei tirando o vídeo do meu canal porque eu não era de ufologia, né? E eu pretendo voltar lá para entrevistar ela, né? Apesar que eu não sei se ela ainda está viva, porque foi antes da pandemia, né? Também não sei. Então, e ela de repente ainda está lá, né? Então, eu pretendo voltar a entrevistar ela, né? Mas é porque eu não sei se ela está viva ainda, porque foi antes da pandemia, né? E ela já tinha uma certa idade. E eu quero voltar lá para entrevistar ela, né? Porque agora que eu fiz esse canal, porque o relato que ela deu lá foi assim, coisa coisa de caixa de Pandora, cara. Só que infelizmente eu tirei esse vídeo, eu não consegui recuperar ele, né? Mas eu não sei se você foi um desses que chegou a falar com ela, não? Não foi. Não, eu realmente nem sei quem que é essa Mariana aí, não sei. Ela que é dona do terreno ali, do castelinho ali da praia, o castelinho do nazista lá, tudo, né? Ela que é dona daquele terreno ali, né? Então, eu só queria deixar até a hora que eu tiver uma oportunidade, que eu for lá em Peruíbe, eu vou procurar ela lá, né? Já que ela tem algumas histórias legais, né, para contar, para agregar, né, no estudo que nós fazemos aí. De repente, até procuro ela. Tomara que ela esteja viva ainda, né? Tomara que sim. Porque eu pretendo lá voltar a falar com ela de novo e fazer e gravar um vídeo maior aí com ela aí, porque ela trouxe muita informação importante e muita coisa que ocorre em Peruíbe, né? É claro que tem muita coisa ali que é verdade, mas muita coisa ela falou que é mentira, que é só para atrair o turismo da cidade, né? Que nem foi do caso lá daquela nave lá, a nave que pousou lá, tudo lá, enfim. Bom, então vamos. Pode falar. Não, tem toda assim uma história, né, de Peruíbe, de algumas coisas que são verídicas e algumas coisas são questionáveis, né? Mas que o fato, né, de ter um fenômeno acontecendo lá, de lá ser um hotspot, eu não tenho dúvida nenhuma. É um dos hotspots do litoral paulista. Então, assim, se você for para lá, mesmo que a turismo, né, tem bastante coisa para fazer lá, com certeza, de repente, você vai ver alguma coisa diferente, né? Indo para essas regiões, né, mais ermas até da localidade lá, indo lá pelo Serra do Guaraú, ou mais para dentro mesmo, para os lados lá da Serra dos Itatins, lá para dentro, com certeza ali a chance de ver alguma coisa diferente é grande. E o que tem de estranho lá também é aquele negócio de Angra, né? Da usina nuclear lá, né? Que eles estavam fazendo. Eu acho que ainda até tem alguma coisa lá
escondida lá no meio do mato lá. Não sei se está ativo, mas tem deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar da lama negra que tem lá em Peruíbe? Já, também tem isso. Tem então, o negócio da lama ela negra. rejuvenesce a pele, bem então, interessante. Meu, tem muita coisa estranha lá. Será que isso não atrai, de repente, a presença desse fenômeno lá na região, né? Não, com certeza. É que eu falei, né? Eu, assim, o que a Dona Mariana falou, eu acredito nela. Mas eu também acredito nas histórias que ocorrem lá, porque são muitos relatos, como eu falei para tu. Teve o relato da minha filha que falou, entendeu? Então. Eu acredito totalmente. É que, infelizmente, eu não tive essa sorte. Até hoje, eu nunca vi nada. Eu fico pé da vida com isso. Todo mundo vê, eu não vejo, mas eu fico revoltado com isso, né? Mas vamos ver, né? Ano que vem, se der tudo certo, graças a Deus, eu vou mudar para lá, né? E vou poder me aventurar bastante pelaquela região, né? Bom, então vamos encerrar aqui a live, já que a bateria está acabando. Edson, eu quero agradecer demais aqui, né? Por você ter participado da live, por você ter aceito o convite. Olha, informações... eu agradeço também, foi muito legal aí o bate-papo, né? E é sempre bom, assim, a gente tá... Eu falei bastante coisa que eu até acho que nem live nenhuma eu nunca falei, né? Tem coisa aí que eu acho que eu nunca falei. E assim, eu queria falar contigo também, depois você me manda teu endereço, que eu vou te mandar a revista OVNI Pesquisa para você conhecer o nosso trabalho, tudo. Então, aí você manda lá no WhatsApp para mim o teu endereço, onde você quer receber, e eu vou te mandar alguns exemplares lá da revista OVNI Pesquisa para você conhecer o nosso trabalho. E queria já de antemão, assim, se outras pessoas que estão nos ouvindo também se interessar pela revista, é só entrar no site www.ovnipesquisa.com.br. E quiser aprender um pouquinho mais sobre ufologia, tem o meu canal também no YouTube, Enigmas e Mistérios. É só entrar lá no Google, Enigmas e Mistérios, que você já vai ver logo lá. Tem mais de 600 vídeos lá para você crescer, né, no conhecimento do fenômeno OVNI, da ufologia. Obrigado, Sérgio. Valeu, obrigado. Aí sim, eu vou te passar o meu endereço lá pelo WhatsApp. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a todos aqui que participaram aqui no chat aqui. Eu tinha algumas perguntas aqui, mas a bateria do Edson está acabando, acho que não vai dar tempo, né? Então vou ficar devendo essa aí. Quer fazer uma aí? Quer fazer uma? Pode fazer. Cadê? Tem o do Adriano aqui. Cadê? Adriano Tardoc. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Agora deixa eu procurar aqui. Aqui. Edson, é possível outros pesquisadores acessarem os arquivos da Google para pesquisas? Então, eu tô fazendo um projeto para a gente escanear tudo esse material que a gente tem, boletins antigos, e disponibilizar isso para o público. Então, aguenta só um pouquinho. Provavelmente vai ser algum portal aí que a gente vai fazer, portal Enigmas e Mistérios, alguma coisa assim, e lá vai ter uma área de download para você... download ou é upload? Não, para você fazer o download desses documentos. Mas a gente não quer colocar só os arquivos do Google. A gente tem muita coisa, tem recorte de jornal, da Baixada, de outros lugares também. Aí a gente vai fazer um negócio bem legal para as pessoas consultarem, né, e ter acesso a um material aí eletrônico também a respeito da ufologia. Isso combinado também, a gente tem um projeto aí de fazer um museu, né, futuramente. Quem sabe não é em Peruíbe que vai viabilizar esse negócio aí. Aí a gente vai ter um museu também fisicamente lá, com algumas coisas para o pessoal conhecer um pouquinho da ufologia brasileira e mundial, né, historicamente falando. Inclusive, o ufólogo João Marcelo fez uma palestra recentemente lá em Peruíbe e eu estava louco para ir para conhecer ele pessoalmente. Porque ele participou de uma live no meu canal. Infelizmente, eu não consegui ir, né? Mas vai aparecer então, algumas oportunidades. Eu estava nesse evento aí também. Estava lá também? Estava. Eu dei palestra lá. Foi um evento que o Sagas, né, que é esse pesquisador, você estando lá em Peruíbe, procura ele. É um cara super gente boa. Beleza. E só é um pesquisador. É o que conhece as coisas lá. Ele conhece os casos mais interessantes lá da região, né? Então, sempre quando eu preciso alguma coisa, eu
converso com o Saga lá, ele conhece todo mundo e consegue se articular para que a gente tenha êxito nas pesquisas. Bacana. Deixa eu aproveitar aqui para pedir desculpa para o Adriano Tardoc, que ontem eu mandei umas mensagens mal criadas para ele, mas eu te peço desculpa, Adriano, por ter sido mal criada, porque desde quando eu fiz esse canal, eu percebi que aparecia um monte de lacrador do Amor Venceu. Eles vêm me infernizar aqui no meu canal, né? Eu achei que você fosse mais um, mas eu vi tuas mensagens lá, bem educadas lá, agradecendo por eu ter feito o canal, agradecendo pelo meu trabalho. Então, pô, te pedindo desculpas aqui publicamente ao vivo aqui para ti, tá bom? Te peço perdão lá, tá? Tanto que eu apaguei as mensagens lá. Eu vi que as tuas mensagens foram bem educadas lá, tá? Então, deixa eu ver se só tem mais uma aqui. Tá. Tem aqui o Rodrigo de Macaé. Por favor, ele está pedindo para chamar mais alguém para lá. O Antônio Faleiro e o Lauro Miguel, e o caso Cláudio. Mas a pergunta, se você quiser, eu te passo o contato deles. O Lauro é meu amigo e o Faleiro também. Tá, pode passar. Pode passar. Te passo. O Faleiro, ele conhece muito da casuística mineira e principalmente da cidade onde ele está, que é Passatempo. E o Lauro, ele é da cidade de Cláudio, Minas Gerais, que tem um caso super bacana de perseguição a naves e seres feitas por policiais militares lá na região. E o Lauro está fazendo um documentário sobre essa questão ufológica também. É bem legal. O Lauro é gente boa. Beleza. Posso colocar mais uma ou não dá tempo? Deixa eu ver aqui. É do Adriano aqui, né? Como eram alguns deuses, por exemplo, no Egito, Anubis, né? Acho que não foi uma pergunta, acho que foi uma colocação, algum comentário que ele quis fazer. Então, quando a gente falou lá do cara de gato, no Egito a gente tem deusas, né, que lembravam muito aquela tipologia. Então tem a deusa Bastet, que é cara de gato, e tem a deusa Sekhmet, que tem a cara de leão, né? Então, assim, a gente tem deuses antropomorfos com cara de gato e corpo de gente, que de repente poderiam ser, né? São conjecturas, hipóteses, a gente não tem como provar um negócio desse, mas é curioso que na mitologia do Egito existam seres que, vez ou outra, são avistados relacionados a casos ufológicos, né? Aí só mais uma aqui, o caso Pedro de Toledo é um dos mais impressionantes sobre o perfil nocivo de alguns eventos de aparição OVNIs. Esse caso aí foi terrível. A gente até foi do rapaz que estava queimado? Exatamente. A gente escreveu uma matéria conjunta aqui, eu, Machado, Sagas, isso há muito tempo atrás, né? Então a gente fez toda a pesquisa lá na região de Pedro de Toledo e possivelmente a morte, né, do José Marlone lá ocorreu em função de um contato com esse objeto voador não identificado. Não só ele, como os animais da fazenda também. Teve alguns animais que sofreram queimaduras do mesmo tipo que ele sofreu, né? Infelizmente, ele veio a óbito. E antes de acontecer esse fato da morte dele, teve alguns avistamentos em Agenor de Campos, que é um bairro de Mongaguá, e na época o Alaor José Gasparotto, que era um capitão da Polícia Militar lá, ele enviou 3 viaturas, a viatura 301, 302, 303, para investigar os fenômenos luminosos que estavam aparecendo na serra. E alguns moradores viram isso, denunciaram lá para a polícia, só que eles não conseguiram chegar. E depois esse objeto foi em direção a Pedro de Toledo, e aí aconteceu esse fato da morte misteriosa aí do José Marlone. Eu lembro, o Carlos Moreira participou de uma live aqui no meu canal, ele trouxe essa matéria aí, foi assim, bem sinistro mesmo, né? Ele trouxe as informações de forma aprofundada, foi bem legal mesmo. E bem sinistra essa história, né? O Carlos Machado, acho que ele tem isso em livro também. Tem um livro que ele chegou a detalhar bem o caso. Também tem um dossiê bem grossinho a respeito desse caso de Pedro de Toledo. Ok. Bom, então vamos fechar aqui a live. Pessoal, agradecendo demais aí
por todos que participaram aqui da live, deixaram os seus likes, deixaram os seus dislikes, deixaram comentários aqui no chat, compartilharam aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Muito obrigado, tá? Bom, Edson, quer deixar alguma consideração final aí de novo? Não? Tá tudo tranquilo? Só te agradecer mesmo e espero depois seu endereço lá no WhatsApp para me te mandar a revista. Beleza? Beleza. Obrigado aí. Então é isso aí, pessoal. E fica com Deus aí. Ok. Então é isso aí, pessoal. Fechando aqui mais uma live da conspiração. Um abraço para todos. Curta aí bastante esse sábado aí. O Brasil perdeu hoje, mas o Brasil podia perder, não tinha problema nenhum. A Copa do Mundo continua aí. Vamos chegar aí no hexacampeonato. Então, curta bastante esse sábado aí com as pessoas que vocês gostam e, se possível, com as pessoas que vocês amam. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. E retornamos no dia 16. Dia 16 vai ter a Masterclass aqui no canal Estudo 17 aqui com o Rafael Amorim, com o chefe Bala aqui, vai fazer uma Masterclass aqui no canal. Mas antes do dia 16, só lembrando aqui, dia 9 vai ter live aqui. Aí dia 16 que é a Masterclass, agora que eu vi aqui, tá bom? Então, agradecendo a todos aí, muito obrigado aí, tá? E Deus abençoe a todos e um ótimo sábado aí. Falou!